de tempero, eu vou usar um pouquinho de colorau, pimenta moída na hora. E no lugar do sal, eu vou usar esse tempero aqui da Maggi, que é de tomates suculentos com ervas. Já piquei aqui 3 dentes de alho, tem que ser pequeno, né? Se for muito grande, pode ser só 2. O filé de frango, já cozinhei só no sal, então já tá desfiadinho. Mostrei pra vocês como que eu faço. Aqui tem cebola branca e salsa. E aqui tem tomate. Vou fazer com azeite, tá? Na própria panela de pressão, pra facilitar o processo. Vamos lá. Vou colocar só a cebola e o alho, vou deixar dourar. Aí eu vou colocar o frango e aí eu vou temperar e depois eu coloco os tomates. Coloquei 1 colher de sobremesa de colorau. E agora eu vou colocar o frango. Vou temperar com sal e pimenta. E vou colocar meia xícara de molho de tomate. Gente, já coloquei meia xícara de molho de tomate, pimenta, e não foi sal que eu coloquei. Eu coloquei um sachêzinho desse aqui, ó. Eu experimentei de sal e já tá bom de sal, não vou colocar o outro, porque eu fiz o frango com sal, água e sal, né? O molho de tomate que eu usei é esse aqui, ó, da Raiz, sabor manjericão. Aí agora eu vou colocar os tomates e a salsa. Deixar esses tomates perder um pouquinho de água. E aí, quando eles perderem um pouquinho de água, já pode desligar, pôr a salsa e reservar. E a gente vai fazer a massa. Eu vou colocar 3 ovos. Duas de leite. Meia de óleo, só metade, ó. E agora eu vou bater por 5 minutos para poder acrescentar a farinha de trigo e, por último, o fermento. Vamos lá? Galera, aqui, ó, tem essa xícara que eu tô usando, ela tem capacidade para 120 gramas de farinha. Então, eu vou usar 2, totalizando 240 gramas de farinha, tá bom? Deixa eu fazer assim pra ficar melhor pra vocês. Então, eu vou ligar aqui e vou acrescentar essa aqui. Enquanto eu faço a próxima, eu deixo ele misturar. Agora, eu vou adicionar o fermento manualmente. Ó, de massa, o meu liquidificador tem capacidade para 1,500, 1,5 litros. Tem 750 ml de massa, tá? É isso que deu, 750, ó. Agora, eu vou adicionar 2 dessas, assim, de fermento, que deve dar mais ou menos 1 colher de sopa, que deu meia. E aqui mais meia. O fermento que eu utilizo é esse aqui, ó, da
Dr. Oetker, muito bom. E agora aqui a gente mexe manual, ó, não pode mexer no liquidificador, porque o liquidificador vai bater e ele vai incorporar muito mais do que o necessário, sabe? E vai acabar não fazendo tanto efeito. Então, assim, ó, bem devagarzinho. E esse é o ponto da massa, ó, tipo panqueca. Sabe quando você vai fazer panqueca? A massa tem a mesma textura, ó, cremosa. E não é tão líquida, mas não chega a ser consistente, ó, só cremosa, ó. Pessoal, esqueci de adicionar milho aqui. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei uma latinha de milho, tirei aquela aguinha de conserva e lavei esse milho, porque a conserva dele vem sal. Então, se você esquecer de lavar, vai salgar o recheio. Então, passa uma água 3 vezes, assim, lavando bem e tirando todo o sal para poder misturar. Eu vou começar com uma camada de massa. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vou começar com uma camada. Espalha pela forma. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte, sobre a massa. Eu acrescentei 1 colher de chá de sal na hora que tava batendo e mais 20 gramas de farinha de trigo, totalizando 260 gramas de farinha de trigo, ok? Aí agora eu vou colocar o meu recheio e vou espalhar ele inteiro. Ó, essa quantidade de recheio, ela dá tanto para uma forma quadrada quanto para uma forma redonda, tá? E agora a gente coloca o restante da massa por cima. Essa massa que vai por cima, vocês não precisam deixar tanto, tá? Pode ser uma camada fina, contanto que vocês deixem o suficiente para cobrir toda a forma, né? Então, observa sempre o tamanho aí da... Ó, nem precisei usar uma colher, tá vendo? Essa é a vantagem da forma redondinha. E aí, gente, 40, 45 minutos de forno médio. Depende muito do seu forno, fica ligado quando a torta estiver bem douradinha por cima. Já é a hora de desligar e deixar ela esfriar por pelo menos aí uns 30 minutos antes de cortar. Se você quiser fazer naquela forma que tem um fundo falso e for daquela que tem aquela presilha na lateral, fica super legal. Só não recomendo se a sua forma de fundo falso for aquela que você só empurra por baixo, sabe? Ela não tem trava, porque aí essa massa é muito líquida, ela pode escorrer e vai sujar todo o teu forno. Agora, a gente vai levar pro forno. Forno médio, tá, gente? Não pode ser muito alto, porque senão ela vai acabar assando as bordas muito rápida em um lugar e no outro vai ficar cru e aí não dá certo. E também não pode ser muito lento, ou seja, muito baixo, porque senão ela começa a soltar muita água, o frango começa a soltar muita água e sua massa vai ficar encharcada. Então coloca no médio que vai dar certo e fica observando, não abrir a porta do forno por pelo menos 30 minutos, ok? Agora é só esperar.